Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal com a equipe LED. Durante esse ano, a educação virou o foco de várias atenções. De uma hora para outra, os professores tiveram que mudar sua forma de trabalho e se viram aprendendo novas metodologias de ensino. A distância se tornou cotidiano e a tecnologia o principal suporte. Estamos vivenciando situações diferentes em que se faz necessário modificarmos muitas práticas habituais, como regras sociais, higiene pessoal e costumes. Nesse sentido, estamos cada vez mais conhecendo, aprendendo, exercitando, através das experiências, estamos aprimorando nossa resiliência emocional, pois ser resiliente é mudar de atitude frente aos desafios. Essa é uma das habilidades mais poderosas e importantes, tanto no âmbito pessoal como no profissional, contribuindo com o desenvolvimento humano de maneira integral e nos mostrando novas oportunidades de lidar conosco e com os outros. E como desenvolver essa poderosa habilidade? Para contribuir com essas reflexões do encontro de hoje, teremos a participação especial da doutora Silvia Castello, abordando o tema Equilíbrio e Resiliência Emocional aos Profissionais da Educação. Aproveitem! Eu sou Karina, sou professora de Educação Infantil e faço parte da equipe LED. Olá, educadores! Eu sou Juliane Menezes, professora de anos finais, orientadora aqui da equipe LED. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal. Olá, professores! Eu sou a professora Sheila, também faço parte da equipe LED, sou professora de anos iniciais. E na conversa de hoje, nós teremos, no Aprendendo com Quem Faz, a doutora Silvia Castello, abordando equilíbrio e resiliência emocional aos profissionais da educação. Teremos um momento para se inspirar, de olho nas dicas e, para finalizar, o feedback. E no nosso quadro de hoje, Aprendendo com Quem Faz, teremos a doutora Silvia Castello. Silvia Castello Magalhães, especialista em saúde quântica, ativista quântica formada pelo físico Amit Goswami, microfisioterapia, leitura biológica, arm reflex, psique em formação, biodecodagem, fisioterapeuta formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, palestrante, fundadora do projeto Recriar a Vida, EAD, com o objetivo de cura individual e familiar. Olá, doutora Silvia, seja bem-vinda ao nosso canal LED. É uma grande oportunidade partilhar aí toda a sua experiência com nossos professores nesse momento tão difícil para todos nós, mas que a gente encontra muita coisa boa também através das nossas relações, né, das nossos sentimentos, emoções. Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. É um prazer muito grande compartilhar esse momento com vocês e trazer um pouquinho da minha experiência, né, para trazer também o ensinamento de que tudo que nós precisamos está em nós, que nós não precisamos buscar fora. E esse tema é muito propício para o momento, né, de que a chave, né, da serenidade, da segurança, é o quê? É nós entendermos que aquilo que nós não temos controle, nós devemos usufruir do aprendizado. E é sobre isso que eu vou falar aqui, até mesmo para vocês entenderem o porquê que cada pessoa entende a mesma situação, só que de maneira diferente. Vamos falar sobre equilíbrio e resiliência emocional aos profissionais da educação. Primeiro, eu coloquei o conceito, a professora Karina já falou, né, mas eu vou falar
sobre o conceito de resiliência emocional, que é a nossa capacidade de lidar com problemas da vida, com as intercorrências do dia a dia e de resistir às mudanças e às diferentes pressões que a vida nos traz. Essa figura eu achei muito interessante, porque no meio de um solo que não tinha nada para florescer, né, essa flor tão linda, e daí surgiu essa flor. Então, por que muitas vezes nós temos dificuldades de lidar com aquilo que é novo, de lidar com as mudanças, e até mesmo nós temos a tendência a enxergar somente o negativo. Então, essa foto, ela expressa bem o que eu quero mostrar para vocês hoje, que mesmo quando aquele solo que nós olhamos, né, e temos a impressão de que nada pode florir dali, sempre é sim uma oportunidade para nascer uma grande e linda flor. Então, esse momento que nós estamos vivendo é muito parecido, né, com essa figura, porque é uma situação que nós não temos controle, nós não sabemos de onde veio essa pandemia, a quem vai atingir, e o que acontece? Cada pessoa está lidando de forma diferente. Cada pessoa está tendo que fazer algumas mudanças em suas vidas. Tem pessoas que estão paralisadas, e vocês vão entender o porquê que essas pessoas estão paralisadas. Tem pessoas que estão resistentes a mudanças. Tem pessoas que estão com muito medo. Então, tudo isso são percepções. E qual que é a chave de uma vida, né, saudável, serena e plena? É o quê? É entregar, nós temos que fazer a nossa parte, o que cada um pode fazer dentro da sua capacidade, dentro do seu alcance. O que não está no seu alcance, nós devemos soltar. O que é soltar? É confiar. O que eu não tenho controle, eu não vou ficar lutando contra a maré, porque isso é um gasto energético, isso vai baixar a sua vibração, isso vai baixar a sua imunidade e isso não vai adiantar nada. Então, sempre a pergunta é, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer de positivo em relação a essa questão? Mas por que isso varia muito de pessoas para pessoas? Porque nós temos uma mente. E nessa mente, eu quero dizer para vocês que eu vou falar não somente dessa mente que está aqui localizada na nossa caixa craniana, né, no nosso cérebro. Eu quero falar sobre o inconsciente geral. É isso mesmo. Você sabia que em nosso corpo existem memórias de situações que nós vivemos desde a nossa pré-concepção até 72 dias antes de nós sermos concebidos? O que nossos pais passaram, essas memórias ficam nas nossas células, na fase embrionária, infância, adolescência, fase adulta, e também nós temos memórias em nosso corpo, nas nossas células, memórias de arquétipos de até 4 gerações, é isso mesmo. Em nosso corpo, existem memórias, existem histórias dos nossos pais, avós, bisavós e tataravós, isso em nível celular, tá? A nível energético, vibracional, vai muito além disso. E o que acontece? Na nossa mente, que é dividida, que eu vou dividir em mente consciente e subconsciente, existem também as memórias, que são memórias que nós vivemos, são situações que nós ouvimos quando nós éramos crianças, aquilo que nossos pais falavam, nossos professores falavam, tudo isso fica armazenado na nossa mente. A mente, ela é dividida em subconsciente, que é aqui, onde está aqui a parte de baixo desse iceberg, e a mente consciente, que é essa que está mais externa, né? Isso aqui é muito interessante, nós entendermos que mais ou menos 90% é inconsciente. O que quer dizer isso? 90% está ali, são os programinhas instalados, ou seja, são as nossas crenças, que muitas vezes são limitantes, que nos impedem, né, de ver o lado positivo, que nos impedem de irmos para frente, que nos impedem de aceitar mudanças em nossas vidas. E a mente consciente é aquela que é racional, que eu consigo analisar, que eu consigo sair do automático, né? A parte inconsciente, ela é como se fosse um programinha totalmente automático, que se eu não me der conta na hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, eu vivo igual um robozinho, totalmente comandada pela mente subconsciente.
Essa parte aqui de cima, que eu coloquei Criador, cada um tem a sua crença, tá? O Criador aqui que eu vou falar é a consciência de Deus, é a matriz divina, é Deus. Mas você pode chamar de universo ou dependendo da sua crença. O importante é nós entendermos que existe algo muito superior que rege tudo. Vamos entender assim, imagine que o universo é Deus. E nós somos imagina que nós somos uma partícula desse universo, ou até mesmo que Deus, né, o todo é o oceano, e nós somos uma gotinha desse oceano. Cada um com a sua individualidade, cada um com a sua, nós somos seres únicos, né, cada um com a sua função e com a sua missão. E o que acontece? Quando nós estamos desalinhados dessa fonte aqui, dessa consciência maior, nós nos sentimos perdidos. Então, a primeira dica de hoje, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Existe algo que está disponível o tempo todo para cada um de nós, que é a matriz, onde nós temos que nos abastecer. Você já deve ter ouvido falar muito sobre a importância da meditação. A meditação é muito valiosa, porque é na meditação que nós conseguimos nos nutrir dessa fonte criadora aqui, dessa consciência maior. Então, vamos pensar, você que é educador, a gente entende o quê? Todo o conteúdo que nós aprendemos, que nós assimilamos, está aqui na nossa mente, né? Então, eu vou colocar uma perguntinha para vocês refletirem. Imagina que nós estudamos muito, cada um na sua área e tal. Quando que vem aquela ideia que vem de forma descontínua? Ou seja, eu tenho aqueles pensamentos sobre aquilo que eu estudo dentro da minha área, mas de repente aparece um insight. E esse insight é algo que eu nunca pensei antes, é algo que não está contido aqui. E eu que entendo, que eu trabalho com memórias celulares e nem contém aqui. De onde é que vem isso? Isso vem de um processo criativo. É quando nós entramos em contato com essa parte aqui, ó, com o todo. Aqui tem todas as informações que nós precisamos. Inclusive, quando nós zeramos a nossa mente, quando nós conseguimos ficar alguns minutinhos, alguns segundos, sem ser comandado por essa mente inconsciente, nós entramos aqui, ó, nesse verdadeiro eu. Esse verdadeiro eu é um silêncio, é algo indescritível que nutre cada molécula do nosso corpo, e aqui, ó, nós entramos em contato direto com essa fonte. Então, por isso que é importante a meditação. Você está desesperado, está inseguro, está com medo? Dependendo da sua crença, da sua religião, se você também não acredita em Deus, acredite que existe algo muito superior que rege tudo, e ali está a sua nutrição. Então, para você que crê em Deus, para você que tem uma religião, faça orações, se conecte, né, com a fonte. Por quê? Porque você vai ver que ali, essa fonte conectada com seu eu interior, existe uma fonte inesgotável em você, de segurança, de amor, de alegria, de paz, de luz, e tem mais. Todas as respostas que você precisa está aí em você. Agora, por que cada pessoa está vivendo essa situação de forma diferente? Vamos supor que aqui no inconsciente, as pessoas que passaram por gestações muito traumáticas, de medo, de insegurança, às vezes os pais não estavam bem, ou até mesmo risco de morte. O que acontece? Essa memória está ali. Essa pessoa vai ter uma percepção de uma pandemia com muito mais vigor do que uma outra que não tenha passado por isso. Pessoas que, na hora do trabalho, né, vocês, educadores, também quem não são educadores, muitas pessoas tiveram que mudar totalmente a sua vida, né, a forma de trabalhar, como lidar com as pessoas, a gente que é acostumado a beijar, abraçar, e teve que ter todo esse isolamento, esse momento também de introspecção, de olhar para dentro. Tudo isso foi muito benéfico, mas também nós encontramos muitas resistências. Todas as vezes que eu me sinto amarrado, ou seja, que eu programo algo e que eu não consegui desenvolver esse algo, isso aflora muitos sentimentos. Agora, eu estou aqui para dizer para você que tudo aquilo que você sente é um ressentir. O que é isso, Silvia? Nós geralmente estamos ressentindo
ou seja, sentindo pela segunda vez, pela terceira, quarta, uma situação primária lá de trás. Que essa memória pode ter acontecido lá, uma situação que você perdeu o emprego, ou uma situação que você teve que lidar com tecnologia e você não conseguiu, pode ter sido lá na infância, situações que você viveu na escola que você se sentiu impotente, se sentiu desvalorizado, ou se sentiu incapaz. Então, tudo isso vai aflorar nesse momento, tanto o medo da morte, tanto o medo de perder as pessoas, como a sensação de incapacidade, de insegurança, tudo isso vem à tona, né, nessas situações que nós estamos passando nesse momento. Então, qual o primeiro passo? O primeiro passo é nós termos consciência de que isso existe. Não é por acaso que cada um está lidando de uma maneira diferente. É comum no trabalho, num grupo de pessoas, ter uma ou outra pessoa que está com pânico, mas essa pessoa está sofrendo, e o outro olhar e pensar assim, poxa, mas essa pessoa está com frescura, está todo mundo aqui, não é assim. A partir do momento que nós temos esse tipo de conhecimento, nós conseguimos enxergar o outro com muita compaixão. Por quê? Porque cada um enxerga a situação de acordo com a sua história, de acordo com as nossas vivências. Então, o primeiro passo é respeitar o processo de cada um. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a ficar melhor? De repente, escutar, ou de repente falar algo positivo, ou até mesmo se é você, zera sua mente, se conecta com essa fonte aqui, ó, que é inesgotável de tudo que você precisa, mas a gente precisa silenciar. Se nós ficarmos no piloto automático, o que vai acontecer? A gente não consegue acessar nada, até mesmo o processo criativo de ter ideias, mas é muito importante, nesse momento, lembrar daquela figura que eu mostrei. E você já parou para pensar? Cada pessoa está onde deve estar, com as pessoas que tem que estar. Então, esse é um processo que está acontecendo que é de transformação muito grande para a humanidade. E sempre a pergunta é, o que eu posso fazer para melhorar isso? E dentro, né, do meu convívio, no convívio do meu trabalho, olhar para o outro com amor, com carinho, entendendo que cada um vive a situação de acordo com a sua história, de acordo com essas memórias que eles têm armazenadas na mente, no corpo, tudo isso vai influenciar diretamente. Outro ponto muito importante para vocês entenderem, que eu acho assim o trabalho de vocês divino, vocês são profissionais assim, que constroem a base da sociedade. Imagina, eu estou dando essa palestra para vocês, e vocês estão ouvindo, e cada um de vocês tem uma família. A partir do momento que você entende o que eu estou falando, que isso faz sentido para você e que você internaliza, porque a partir do momento que você tem esse tipo de conhecimento, você não consegue mais enxergar as situações, as pessoas da mesma maneira que antes. Agora imagina você, que é educador, que você lida com uma sala de aula todos os dias. Cada criancinha daquela, cada adolescente, cada criança tem uma história. Cada ser tem tudo isso que eu acabei de falar. E cada pessoa vive uma vida completamente diferente dentro das suas casas. Então, por isso as percepções têm que ser diferentes. A criança que é mais agressiva, a criança que vai chegar com mais medo, a criança, muitas crianças começam a ter processos alérgicos, né, nesse momento, porque é o medo da separação indesejada, medo, também sentimento de falta, do toque. Tudo isso, você que é educador, tem um trabalho lindo, porque imagina todos os dias, quantos campos de energia que tem ali, é isso mesmo, porque nós somos pura energia, e nós carregamos essa energia para onde nós vamos, porque nós somos energia, e inclusive da nossa família. Então, cada criança que está sentada em cada cadeirinha daquela tem uma história. Cada criança daquela, cada adolescente tem uma percepção diferente da realidade, e vocês estão o tempo todo ali. E claro, o que é muito importante também, vocês entenderem que a nossa energia, ela acaba se misturando com as demais. Por isso que, vamos supor que você trabalha numa equipe hoje em dia de 5 pessoas. Se você trabalha na Secretaria de Educação, você não vai para a sala de aula. Essas 5 pessoas vai formar ali uma egrégora energética, porque cada um tem a sua frequência, cada um tem a sua energia, e naquela sala, naquele local, vai ter aquela egrégora.
Quando uma pessoa sai ou quando outra pessoa entra, isso muda totalmente a energia. Assim acontece na sala de aula. Então, imagina todos os dias, muitas vezes você nem se dá conta, mas o quanto você está lidando ali com histórias, quantas energias diferentes, por isso que tem dia que você pode chegar em casa mais animado, mais feliz, e tem dia que você pode se sentir um pouco mais sugado, porque possivelmente alguém ali não estava bem e você acabou captando isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós assimilamos a energia do coletivo. Esse medo que aconteceu na sociedade, ele veio com muita força e isso acabou contaminando energeticamente todo mundo. Muitas pessoas estão morrendo de pneumonia, não necessariamente do Covid, de pneumonia. Pneumonia é uma doença, né? Uma infecção que dá no pulmão e o pulmão é o órgão do medo. Então, tudo isso faz muito sentido. Imagina o quanto nós somos contaminados com esse medo. Então, o importante é o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, porque existem regras, nós temos que seguir os cuidados, respeitar o próximo, não é à toa que essa pandemia veio, não é? Então, o que eu posso fazer? Mas nós temos que nos nutrir de coisas boas para que nós possamos, juntos, elevar a vibração do universo, do planeta, para que a gente possa passar por isso o mais rápido possível. Como é que funciona a mente subconsciente? Aquela mente que eu falei, que fica em média 90% ela rege a nossa vida. A mente subconsciente, ela processa cerca de 20 milhões de estímulos por segundo. Olha só, enquanto a mente consciência processa 40 estímulos por segundo. Olha a diferença, ou seja, o tempo todo a nossa mente, ela capta a cor, ela capta o cheiro, ela capta as sensações, ela capta tudo. Olha o tanto que ela processa, 20 milhões de estímulos por segundo, enquanto a mente consciente, aquela que eu penso, poxa, eu estou sentindo isso, mas por que eu estou sentindo? É apenas 40. Tá vendo como que a gente precisa ter uma vida consciente, consistente, para a gente conseguir ter uma vida consciente, porque senão nós ficamos dominados por essa mente subconsciente, nós vivemos de forma automática, porque é muito fácil viver de forma automática. E tem mais, para a mente subconsciente, é muito mais fácil eu me manter onde estou. Por que eu tenho muita dificuldade para lidar com mudanças? Porque a mudança, ela despende um gasto energético. A mudança, por trás da mudança, é aquilo que eu falei lá atrás. Podem ter sentimentos de medo, pode ter sentimentos, situações que aconteceram lá atrás, rompimentos, rupturas, separações, perdas financeiras, que, para mim, é muito difícil ter mudança. Quantas pessoas eu atendo aqui no consultório? Pessoas que têm oportunidades maravilhosas na sua frente, mas não conseguem captar, não conseguem pegar. Por quê? Porque é uma mudança. E quando a gente vai ver, no inconsciente da pessoa, está dizendo que ela não recebe bem as mudanças em sua vida. Ou seja, é melhor ficar como está do que mudar, entendeu? Por isso que é importante observar, viver como observador e não escravo de uma mente. Nós precisamos aprender a usar a nossa mente de forma inteligente, de forma consciente, ao nosso favor. Quem está no comando não é a sua mente. Você não é a sua mente. Você é muito mais do que a sua mente. Você é um ser espiritual que a mente faz parte de você para ajudar você no processo da vida, né? Que eu gosto de falar que nós estamos na universidade da vida. E as situações, elas sempre vão vir. A diferença é como que eu vou enxergar cada situação. Então, a partir do momento que eu mudo internamente as minhas percepções, que eu passo a ter uma vida mais consciente, o que acontece? O meu olhar das situações externas, elas mudam completamente, e nós que criamos a nossa realidade, momento a momento. Isso, ó, que eu estou falando é como se fosse uma varinha de condão que está nas suas mãos, tá? E isso deveria ser ensinado nas escolas. Imagina se nós tivéssemos esse conhecimento desde criança, como que muita coisa em nossas vidas poderia ter sido diferente, né? Então, a mente subconsciente é nosso piloto automático, já a mente consciente é nosso controle manual, ou seja, eu sou observadora da minha mente. A partir de hoje, o que acontece? Vem aquele padrão de pensamentos, ou pensamentos negativos, ou vem um julgamento, eu paro e observo. O que acontece?
a mente inconsciente ela vai perdendo a força. E quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai conseguindo mudar o negativo para o positivo. E sua vida vai ficar muito mais positiva. Até as situações difíceis, quando vierem, você vai olhar e você vai conseguir sair rapidamente, porque você vai logo se perguntar o que eu posso fazer com isso, qual é o meu aprendizado nessa situação, e você assume o papel de protagonista, ou seja, eu não mudo ninguém, eu não vou mudar a situação, mas o poder está a mudar internamente. Quando eu mudo internamente, o meu olhar muda e tudo à nossa volta muda. Inclusive, tem grandes autores que dizem que o mundo externo não existe, o que existe é o interno que reflete no externo. Então, a mente subconsciente é um dos processadores de informações mais poderosos. Observa o mundo ao nosso redor e a consciência interna do corpo. Lembra que eu falei das memórias, de todas as nossas histórias, inclusive a que nós carregamos. Interpreta os estímulos do ambiente e entra em um processo de comportamento previamente adquirido, aprendido, ou seja, robotizado. Tudo isso sem ajuda ou supervisão da mente consciente. Imagina se você não usa sua mente consciente, você apenas vai repetindo padrões. A gente não consegue fazer nada de novo, não consegue mudar níveis de relacionamentos, não consegue mudar a vida, porque nós estamos totalmente consumidos por esse programa. As nossas células, elas funcionam como se fossem radares. Por que a microfisioterapia, que é uma técnica que eu utilizo, a gente identifica as memórias através da palpação? Porque as nossas células, elas funcionam como se fossem radares, elas têm receptores que elas fazem a leitura de tudo do meio, da energia das pessoas, das situações que nós vivemos, fica tudo armazenado em nossas células. Então, é muito importante nós assumirmos esse poder, ou seja, é muito melhor, nesse caso, dirigir um carro de controle manual, porque você está no comando, tá? A mente subconsciente é atemporal, isso mesmo. Quantas coisas na sua vida, agora mesmo nessa pandemia, é muito claro para a gente. Quantos de nós vivemos ainda o passado? As histórias vão só se repetindo. Sabe aquelas histórias? Meus relacionamentos são sempre conturbados, a minha vida financeira é sempre presa, as doenças que aparecem no meu corpo, tudo nós temos vários sinais, o tempo todo para nos levar ao nosso melhor. Imagine que existe a sua melhor versão, aquela versão que você se propôs realizar aqui nessa universidade da vida. Então, existem vários sinais que o universo te dá para você ir rumo a esse seu melhor. A doença, o sintoma é um sinal. Só que o que nós vemos? O sintoma vem, a doença vem, a gente cala a boca dela com medicamento e não presta atenção no que ela veio te dizer. A doença nada mais é do que um aviso, é uma resposta biológica a uma situação que você está resistindo, uma situação traumática que você pode ter vivido ou está vivendo, ou é um ressentir do passado que precisa ser olhado. Muitas vezes você vai precisar sim tomar medicamento, mas muitas vezes não é necessário. E mesmo quando você tem que tomar um medicamento, mesmo quando você tem que fazer uma cirurgia, é necessário que você olhe a causa disso tudo, o porquê que isso aconteceu, qual foi o motivo, o que essa doença, esse sintoma está querendo te dizer. Isso sim é ter uma vida consciente. A mente subconsciente atemporal mantendo vivas as memórias emocionais independente do tempo. Quantas pessoas estão vivendo, estão presas lá no passado? Quando nós passamos por situações traumáticas e nós não resolvemos aquela situação, ou aquilo foi mais forte do que nós podíamos suportar, é como se aquela situação congelasse ali. E nós, por exemplo, eu olho para uma pessoa, eu me sinto chateada com aquela pessoa, eu não consigo conviver com aquele colega de trabalho, ou com aquele aluno, ou com alguém da minha família. Na maioria das vezes, isso é um ressentir. É uma situação lá de trás que está fazendo com que você tenha esse olhar hoje dessa situação e na maioria das vezes a gente vê que é uma criança interior que está gritando, querendo atenção, é uma criança interior que se sente desvalorizada, é uma criança interior que se sente incapaz e que agora como adulto
para se enganar e se sentir capaz, tem que passar por cima dos outros, ou tem que ficar com ar de arrogância. Isso, na verdade, gente, é um sentimento de desvalorização. Essa pessoa está pedindo socorro. Essa pessoa, ela precisa disso para se sentir alguém, entendeu? Ou seja, não existem vítimas nem culpados. Todos nós estamos querendo ser felizes, todos nós queremos ser amados, só que cada um tem um nível de consciência, cada um age da maneira que pode, com o que tem, entendeu? Então, independente do tempo, né, num processo de sintonia com alguma memória inconsciente, ou seja, o tempo todo a gente vai linkando com essas memórias. Ele ativa os hormônios de luta e fuga, como adrenalina e cortisol, o sentimento de medo. Por que tem muitas pessoas que estão paralisadas com essa situação? Elas estão paralisadas porque elas liberam hormônios que eu tenho que lutar ou fugir, e isso gera, muitas vezes, uma estagnação. Ou eu fujo, eu saio correndo, ou eu simplesmente fico paralisada. Essa situação aqui de luta e fuga, que libera adrenalina, cortisol, isso aqui, o que vai acontecer? O seu sistema imunológico, ele vai ficar ativo. É como se o tempo todo um leão fosse aparecer na frente, que agora pode ser o coronavírus, né? Ou algo que a pessoa vê como ameaça. O sistema imunológico da pessoa fica ativo, como ele fica lá trabalhando incansavelmente, como se ele tivesse que lutar. E o que acontece? Isso vai baixar o seu sistema imunológico. Então, a gente tem que se fortalecer no positivo, se cuidar, mas sempre com frequências elevadas, com sentimentos elevados e se conectando, se abastecendo com a fonte. Agora, a mente consciente, que é essa mente que nós devemos utilizar. Essa mente que nós devemos, aqueles 10%, deixar aumentar muito mais, porque com isso nós passamos a ter o comando e ter o poder de escolha daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero mais, daquilo que não me serve mais. Então, a mente consciente é uma mente analítica, é nosso controle manual, forma uma dupla dinâmica com a mente subconsciente. As duas trabalham em conjunto para adquirir comportamentos mais complexos que mais tarde serão desenvolvidas inconscientemente. Por exemplo, quando você vai aprender a dirigir, no começo a gente tem que ficar pensando, vou passar a primeira marcha, a segunda marcha, só que depois de um tempo isso já vai virar automático. Para isso, a mente subconsciente é perfeita para essas situações de aprendizados que acabam virando automático. Você não precisa mais pensar para passar a marcha, você não precisa mais pensar para fazer muitas coisas, né? Que são bem-vindas quando são automáticas. A mente consciente pode retroceder no tempo também. É aqui que a terapia funciona. Então, como as situações, elas são atemporais, os registros, muitas vezes nós vivemos no presente situações do passado, nós utilizamos técnicas que nós vamos lá para o passado e nós damos um novo significado. E quando nós voltamos para o presente, o que acontece? Isso mudou completamente. No final, eu vou fazer um exercíciozinho rápido para vocês, só para vocês entenderem a percepção, como que isso muda dentro de nós, tá? Pode ter grandes visões e fazer planos para o futuro cheio de amor. Essa é a mente consciente. Essa é a mente que te dá poder, ó, cheio de amor, saúde, felicidade e prosperidade. A mente subconsciente, você não consegue fazer isso. Se o seu programinha tiver lá, a maioria é negativo. Não tem como, você vai só repetindo. Precisamos estar atentos, pois a qualquer momento o modo piloto automático está prestes a assumir o controle. Lembrando que para ele é muito melhor continuar do jeito que está. Entendeu por que é tão difícil, muitas vezes, nós aceitarmos as mudanças? Isso é incrível, porque a partir do momento que você tem esse conhecimento, você agora não fica mais alienado. Você observa seus pensamentos, observa seus sentimentos, observa porque você está julgando o outro. Nós só conseguimos perceber algo quando nós temos esse algo dentro de nós, entendeu? Por que eu tenho tanto medo aqui? Pode buscar um ressentir lá atrás. Ou eu estou sendo contaminado também pelo coletivo. Mas a partir do momento que você se alinha, que você tem uma vida mais consciente, que você silencia sua mente, para 2 vezes por dia. Se você não tem costume de meditar, 2 vezes por dia, marca no relógio 5 minutinhos. Fecha seus olhos, concentra-se na respiração. Quando vier um pensamento, você pode colocar a palavra amor, amor.
ou serenidade, ou simplesmente o mantra Om, Om, interno mesmo, tá? Aí você vai ver que o pensamento vai embora, como um pensamento, como uma nuvem. Pensamentos são apenas pensamentos, eles não têm que ter força em nossas vidas. E lembrando que a maioria das pessoas, inclusive eu achava que eu não tinha tempo para fazer isso. Hoje eu já sei que isso é ganho de tempo. Todos os dias eu acordar, a primeira coisa que eu faço é meditar. Eu medito 20 minutos e eu vou falar, a meditação, inclusive a transcendental, pesquisas mostram que ela equivale em termos de descanso, de conexão, 8 horas de sono. Então, é como se ela zerasse, não substitui o sono, claro, mas eu estou querendo dizer de recarregar as baterias. Então, o ideal era eu fazer 2 vezes por dia, 20 minutos. Eu, na maioria das vezes, eu consigo fazer 2 vezes por dia, mas pelo menos 1 vez por dia eu faço. Mesmo que eu esteja com a minha agenda lotada, porque isso é um ganho de tempo, porque ali, ó, eu tenho as informações, é ali que eu pego tudo aquilo que eu preciso, as respostas, eu consigo me conectar com o meu eu interior, eu consigo encontrar dentro de mim tudo aquilo que eu tenho de mais precioso e que você tem aí. Aí em você existe um tesouro, um baú cheio de ouro, uma fonte inesgotável de amor, de alegria, de paz e de luz que basta você se conectar. Se viver de forma automática, você não consegue. Lembra daquela figura que tinha lá o iceberg, mente consciente, mente inconsciente. E lá em cima, aquela que eu falei, que é a nossa nutrição. Pode ser a consciência de Deus, matriz divina, o Greg Braden chama matriz divina. Existe um lugar onde todas as coisas começam. Um lugar de pura energia que simplesmente é. Nessa incubadora quântica da realidade, todas as coisas são possíveis. Nosso sucesso pessoal, nossa abundância, a cura das nossas falhas, nossas carências e doenças, nossos maiores medos e desejos mais profundos, absolutamente tudo tem início nesse caldo potencial. É isso mesmo. Nós criamos nossa realidade momento a momento. A física quântica nos mostra que tudo é energia e informação. E dependendo da energia que eu estou emanando, é aqui nesse lugar, na matriz divina, que eu vou criando a minha realidade. Então, pode ter certeza que por mais que sua vida esteja difícil, aí nessa matriz divina, você consegue se conectar com aquilo que há de melhor. Basta você estar disposto, você ter uma vida consciente e você se conectar. Porque nós criamos nossa realidade momento a momento. O poder está em nós não conseguimos mudar ninguém, mas nós conseguimos olhar internamente, escolher o que me serve, o que não me serve mais, nutrir o nosso eu, né, com a matriz divina, com essa energia que rege tudo, e com isso você vai criando uma nova realidade, você vai ver que tudo que te cerca começa a mudar, isso é muito mágico. É aquela coisa do controle. A gente não controla nada externo, mas, na verdade, quando nós vamos mudando o nosso interior, tudo à nossa volta começa a mudar, e é muito fantástico. Pense que você nasceu, você está onde você tem que estar para o seu aprendizado. A família que você está, ela é perfeita para a sua evolução. Cada membro da sua família representa algo que você pode curar em você, e vice-versa. Nós somos todos uma cura do outro. Isso não é na nossa família. Eu passei num concurso público, eu estou trabalhando nessa empresa, eu estou trabalhando naquela empresa. Isso tudo tem um porquê. As pessoas que me cercam sempre são oportunidades de crescimento, são oportunidades para eu ver em mim o que eu posso melhorar. E essa autorresponsabilidade é algo que é libertador. Qual que é a linguagem para acessar esse campo de pura energia, né, a matriz divina? Pensamentos, sentimentos e ações coerentes. Não adianta eu ter pensamento positivo e sentimento negativo, porque o sentimento, as nossas emoções, elas são 5.000 vezes mais magnéticas, ou seja, tem o poder de atrair as coisas, as situações, do que os pensamentos. Então, não adianta eu pensar positivo se meu sentimento é de escassez. Eu não vou criar nada. Eu tenho que ter pensamento positivo, eu tenho que ter sentimentos positivos e ações positivas para poder acessar essa matriz e soltar. O soltar é a tal da fé. Então, eu faço o que tem que ser feito, eu penso positivo,
vai dar certo, tudo é para o meu aprendizado, eu estou aberto e receptivo a viver o meu melhor, eu sou amor, eu sou alegria, eu olho para o outro com compaixão, com amor, com cuidado, e tenho ações positivas e simplesmente solto. Por quê? O soltar é ter fé. É nesse soltar que isso tudo é criado na matriz divina, e quando você menos espera, a oportunidade aparece, quando você menos espera, aparece uma pessoa que vai representar essa oportunidade, aparece uma situação perfeita para aquilo que você precisa. É muito importante soltar, porque quando nós fazemos pensamentos positivos, sentimentos positivos, ações positivas, mas nós entramos na frequência da ansiedade, eu quero agora, nós entramos no controle, e essa vibração é muito baixa, eu vou mostrar para vocês. Essa vibração é muito densa, então é como se fosse assim. Eu vou dar uma explicação muito simples, didática, da física quântica, para você entender como que funciona. Imagina, né, nós somos feitos de energia, de átomos. Imagina que aqui é o núcleo do átomo. Ao redor do núcleo do átomo existem orbitando elétrons, tá? O que acontece? O elétron, ele não salta de uma órbita, ele não vai de forma contínua de uma órbita para outra quando ele ganha energia. Vamos pensar em algo positivo, tá? Estou com pensamento, sentimento positivo, ele não vai devagarzinho assim. Eu ganho energia aqui, eu fico me nutrindo, eu tenho uma vida consciente, eu penso positivo, eu sinto positivo, eu tenho ações positivas. Do nada, eu ganho energia, o elétron, ele salta daqui e ele aparece na outra órbita, de forma instantânea. É quando você tem um insight, é quando você tem uma ideia, é quando aparece a oportunidade, é quando nós falamos o tal, tão comentado hoje em dia, salto quântico. Então, o poder está em nossas mãos. Então, é pensar, sentir, agir de forma coerente, soltar, ter fé. Já fiz, agora espera, é o tempo. É soltar o controle, tá? Agora, o campo eletromagnético do coração. É muito importante nós falarmos sobre o coração. O coração, ele gera, aqui, além de bombear sangue para o nosso corpo, ele gera nossas emoções, tá? Ele gera o maior campo eletromagnético do nosso corpo, ele vem do coração. Olha que coisa linda. Imagina quando você interage com outras pessoas dentro de uma sala de aula, esse campo, vai ocorrendo, dependendo da distância, interseção entre esses campos. Então, por isso que muitas vezes você chega no ambiente, você se sente mal, se sente bem, porque você entra nesse campo. Esses campos, eles acabam se comunicando. O coração é muito mais do que um simples órgão para bombear sangue para o nosso corpo. Segundo a pesquisa de cientista do Instituto HeartMath, o coração é visto como um sistema altamente complexo, com seu próprio cérebro emocional. É isso mesmo. Você sabia que no nosso coração tem neurônios muito especializados. A existência de neurônios não é privilégio somente do cérebro. Existem neurônios muito especializados. Olha aqui os neurônios. Esses neurônios captam também toda a informação do meio. É como se fosse um radar. Nesse coração tem memórias das histórias que nós vivemos. Inclusive, existem pesquisas que mostram que pessoas que fazem transplantes de órgão, elas pegam a informação da vida dos doadores. E isso é incrível. Por isso que nós entendemos que as nossas emoções, elas são de extrema importância para o nosso sucesso, para o nosso fracasso, para a nossa saúde ou para a nossa doença. Além da extensa rede de comunicação neural que liga o coração ao cérebro e ao corpo, o coração também comunica informações ao cérebro e ao longo do corpo através de interações do campo eletromagnético. Ou seja, aquele campo eletromagnético, ele está o tempo todo interagindo com o meio, com o cérebro, com os órgãos, é o tempo todo interagindo, é como se fosse um grande receptor. O coração gera um campo eletromagnético rítmico mais poderoso e mais extenso do corpo. Comparado ao campo eletromagnético produzido pelo cérebro, o campo elétrico do campo do coração é cerca de 60 vezes maior de amplitude e permeia todas as células do corpo. Entendeu? Por que os nossos sentimentos, as nossas emoções têm tanto poder? Por isso que não adianta falar, eu perdoo, se meu sentimento é de não perdão. A maior liberdade que nós podemos ter, o maior desprendimento é o perdoar, porque quando eu perdoo, eu me liberto, porque isso faz parte do meu campo. O que eu sinto em relação ao outro faz mais mal para mim do que para o outro. Se for algo negativo, isso é meu, vai fazer parte do meu campo. E através desse campo é que eu vou atrair para a minha vida doença ou saúde, criando a minha realidade,
na minha vida pessoal, profissional. O componente magnético do coração, ou seja, aquilo que ele tem poder de atrair, é aproximadamente 5.000 vezes mais forte que o campo magnético do cérebro. Olha o poder. E pode ser detectado a vários metros de distância do corpo com magnetômetros sensíveis, ou seja, mais uma vez, o sentimento, ele é muito importante. Então, se a partir de hoje você escolhe acordar, ter sentimentos elevados, ter uma vida consciente, observar como eu olho para o outro, é tão incrível que se tem aquela pessoa que você não consegue conviver, que você se sente mal perto dela, quando você começa a mudar isso, é um grande termômetro, porque o seu olhar em relação à pessoa muda completamente. Quando você menos espera, ou a pessoa se aproxima de você, você consegue ter um bom convívio, ou simplesmente, como a tua frequência elevou, você não entra mais em sintonia com aquilo que era de negativo daquela pessoa. Então, ou você vai mudar de setor, ou aquela pessoa vai passar perto de você e você não vai ter mais nenhum sentimento negativo, e isso é muito incrível. As emoções, elas são pensamentos mais sentimentos. 5 minutos de pensamentos negativos é igual a 6 horas de baixa de imunidade. Olha só que impressionante. Imagina se eu fico 5 minutos com medo ou pensando negativo ou com emoções ruins, né? O que vai acontecer? Eu vou ter 6 horas de baixa imunidade, entendeu? Por que nós não podemos entrar nessa frequência do medo? Nós temos que ter cuidado, se precaver, fazer o que tem que ser feito, porque isso veio para uma organização do universo. O universo está o tempo todo se organizando na natureza. Quando está tudo muito desorganizado, existe uma lei, que é a lei da organização, e depois do caos vem a organização. E nós precisamos entender que nós não temos controle. O que eu posso fazer a minha parte, ou seja, eu tenho que andar de máscara, eu tenho que respeitar os colegas, eu não posso ficar indo para lugares que tem muita gente. Isso faz parte do aprendizado de todos nós que estamos nesse contexto, nós estamos aqui para aprender algo. Então, é utilizar isso, mas se conectar com a fonte, se conectar consigo mesmo, para não entrar nessa frequência, porque senão a gente não ajuda nada. E você vai ver que se você tiver com a sua frequência elevada, você tem o poder de contaminar milhares de pessoas, é isso mesmo, milhares de pessoas. Então, a maior ajuda que eu posso dar, que você pode dar, não é ficar assistindo programas de televisão, coisas negativas, ou ficar julgando as pessoas, ou entrar em situações que tenha baixa vibração. A maior ajuda que você pode dar é viver o seu melhor. Porque a sua simples frequência, a sua simples energia já está ajudando não só você, como todos que te cercam. As emoções emitem frequências que farão parte do campo eletromagnético, influenciando o campo de outras pessoas. Ó, isso que eu acabei de falar. Animais, plantas, alimentos, paredes da sua casa, funcionamento de equipamentos eletrônicos. É isso mesmo. Sabe quando a sua energia não está legal, que o computador quebra, ele não funciona? Você sabia que nas paredes da sua casa, nas paredes do ambiente do seu trabalho, está todas as informações de tudo que acontece ali? Ou seja, se é um ambiente que é nocivo, está tudo impregnado ali. A mesma coisa acontece com as plantas, com os animais sentem tudo. Existe um experimento que você pode procurar na internet, do Masaru Emoto, e ele fez experimentos com a água. E ele fez um processo que ele congelou essas águas depois de emitir frequências de palavras ruins e de palavras boas. E você vai ver a forma que cristalizou as palavras boas e as ruins. O nosso corpo é feito praticamente de 80% de água. Imagina que tudo aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente come, quando eu como a banana faz parte da minha essência. Isso vai reverberar na minha energia. Quando eu aprendi isso, quando eu tenho sentimento negativo ou pensamento negativo, eu já imagino minha célula toda contorcida ali, com desenhos ruins, sabe? Com formatos ruins. E é isso mesmo que acontece. Então, isso é muito impressionante. Emoções intensas ou contínuas geram doenças ou curas. Emoções intensas de gratidão. Se nós entrarmos numa frequência de gratidão, é a frequência da cura.
o contrário acontece se for uma energia negativa. O que você mais pensa, você se torna. Então, a gente tem que ter muito cuidado com nossos pensamentos e sentimentos. Pessoas estressadas, mal-humoradas, que vivem a vida do outro, se conectam com a atmosfera psíquica da Terra, têm uma frequência vibratória menor, ficam mais pesadas, suas células elas ficam mais ácidas e mais propícias a doenças. Tudo isso influencia nosso corpo, ou seja, tudo na nossa vida, tudo que o universo, que tem no universo, tudo que o Criador fez foi perfeito para quê? Para a nossa evolução. A gente só precisa ter consciência disso. Se eu vibro no amor, se eu vou para o amor, se eu tenho a intenção de viver o meu melhor, tá tudo certo. Quando aparece um sintoma, uma doença, o que eu estou resistindo? O que está acontecendo? Eu estou revivendo que situação que eu preciso olhar para isso, e isso é muito libertador. Então, as pessoas que vivem com sentimentos mais sublimes, como amor, luz e harmonia, se conectam com assuntos que agregam e possuem frequência vibratória mais elevada. As células do seu corpo são abastecidas com energia de criatividade, saúde, amor e compaixão. E o corpo vai ficando mais alcalino, ele vai ficando mais saudável. Dr. David Hawkins, ele é um professor, psiquiatra e cientista americano, que ele conseguiu quantificar os nossos níveis de consciência, é isso mesmo. Você vai entender por que cada pessoa tem um nível de consciência, porque cada pessoa percebe e age de situações de forma diferente, mesmo a situação sendo a mesma. Por isso que nós devemos respeitar uns aos outros. E ao invés de criticar, ao invés de julgar, olharmos com compaixão e tentar ajudar essas pessoas a se elevarem junto com a gente. Então, ele identificou 3 níveis de consciência. A consciência do medo, que você vai ver que são as consciências mais densas, a consciência moral e ética, que é ali mediana, e a consciência espiritual, que é mais elevada. Então, Dr. David Hawkins, essas mensurações foram feitas todas em logaritmos. Então, por exemplo, ó, a frequência, o nível de consciência da vergonha é 20, tá? A da culpa é 30. Essa diferença de 10 não é só 10, é um 10 exponencial, tá? Então, ele diz que numa vida inteira, tem pessoas, a média, consegue subir 4 pontinhos, tá? Que já é muito. Mas nós podemos muito mais do que isso. E só para vocês terem ideia, aqui, ó, de vergonha, nível de consciência de vergonha, até orgulho, são níveis de consciência de força, denso, aqui é muito pesado. As pessoas têm uma vida mais difícil, não tem aquela sensação de plenitude, de alegria e de abundância. 85% da população mundial está aqui. Olha só que incrível. Olha para você ver a força que nós podemos ter. Acima da coragem, que já são sentimentos de poder, apenas 15% está aqui. Mas esses 15% que estão aqui, eles têm o poder de contrabalancear esses 85%. Lembra que eu falei que você, com a frequência elevada, você tem o poder de contaminar positivamente milhares de pessoas. Imagina você que é educador, você que lida com muitas pessoas, o quanto você tem o poder de contaminar. Que missão linda que você tem de contaminar positivamente. Porque quando você tem a vibração elevada, o simples fato das pessoas chegarem perto de você, elas já melhoram muitas coisas. Porque nós somos energia e, na verdade, nós somos todos um. Nós estamos aqui para um ajudar o outro, cada um com seu nível de consciência. Nós devemos respeitar cada um. Então, ó, se você está nesse nível aqui de vergonha, culpa, apatia, aqui as pessoas estão com depressão profunda, aqui tem risco até de suicídio, a pessoa não tem nem coragem para se levantar, tá? Quando ela chega na tristeza, Dr. David Hawkins diz que a pessoa já começa a comer, ou seja, ela já, quando ele vê que o paciente começou a comer, ele já saiu aqui da apatia, ou seja, ele está na dor, tristeza, depois vem o medo, ó. A maioria da população está aqui, ó. Quantas pessoas eu trato com ansiedade, que é o nível de consciência 100, que é do medo, depois vem desejo, raiva e orgulho, tá? Então, essas frequências aqui são todas muito baixas, são frequências que a vida fica densa. Aqui no orgulho, na raiva e no desejo, a pessoa até cria alguma coisa, ela consegue ter alguns bens materiais, porque com a raiva é um sentimento ruim, mas ele é um sentimento arcaico de defender o território, ele
muitas vezes te impulsiona para você fazer algumas coisas, mas ele não te dá a sensação de abundância, de plenitude. Aí o orgulho também, muitas pessoas estão em cargo de chefia, tem a vibração aqui de orgulho, mas elas não têm plenitude. Então, a partir da coragem, a pessoa já consegue, ter empoderamento. Aí depois vem a neutralidade, vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz, e, enfim, é magnífico. Só para a gente resumir essa tabela, que eu acho que é muito importante a gente falar que, por mais que a situação esteja difícil, só de nós aceitarmos, olha a frequência, 350, só de eu perdoar, eu já estou numa frequência altíssima. Gente, aqui a pessoa já tem abundância. Pois que você aceita, você entra numa frequência da razão, que nessa frequência da razão você já começa a entender os seus processos. Poxa, por que eu nasci nessa família? Tudo tem um porquê, eu aprendi isso, meu pai foi o que ele podia ser, minha mãe foi o que podia ser, mas olha os pais dela, olha os pais dele, e, poxa, meu marido é o que pode ser, minha esposa é o que pode... Tudo é fantástico, porque isso é libertador. E o que acontece? Quando você tem esse nível de consciência, a tua frequência está lá em cima e tudo à sua volta começa a reverberar nessa mesma frequência. Então, a dica aqui dessa tabela, a melhor escolha que você pode fazer em qualquer situação da sua vida é aceitar. Lembre-se que doença é igual a resistência, ou a resistência de aceitar algo, ou a resistência em processar algo. Então, aceitar. Só de você aceitar, a sua frequência já está, lá em cima. E lembra que só 15% da população está aqui. E será que nós não podemos elevar essa frequência? O meu objetivo de vida é fazer com que o máximo de pessoas possíveis possam subir essa escala aqui, porque aí nós vamos ter um planeta, um universo muito melhor. Então, nós não podemos esquecer que tudo é energia e informação. Toda energia carrega uma informação. Toda informação interfere na matéria, ou seja, a mudança que nós podemos fazer, nós não mudamos externa, nós mudamos internamente que vai interferir na matéria. Assim acontecem as curas também. Sabe aquelas doenças que as pessoas dizem assim, nossa, é incurável, e de repente a pessoa fica curada? Porque ela mudou toda a informação, ela mudou a energia dela. A matéria é uma emanação do mundo energético. O universo está em constante evolução e todo apego paralisa. Então, todo apego, ele te impede de viver o melhor. Se eu estou apegada ao meu passado, se eu estou apegada a determinadas situações, eu não consigo transformar. Eu fico paralisado. E você é o que pensa, sente, fala e age. Isso vai virar o quê? O seu código de barras, que é como se fosse o seu campo que você está emanando, que você vai se comunicar o tempo todo com o externo. Partimos da mesma origem. Quanto maior a afinidade emocional e sentimental, maior a nossa interferência no outro. A sua emoção interfere na sua família. Ou seja, sabe quando nós temos famílias muito problemáticas, temos situações relacionais muito difíceis? Eu estou aqui para dizer para você que a melhor ajuda que você pode dar é você viver o seu melhor. Porque assim você vai conseguir contaminar positivamente essas pessoas, porque existe uma troca de informação o tempo todo. Assim também, como você acaba tendo muita afinidade com seus alunos, com seus colegas de trabalho, também vocês conseguem contribuir positivamente todos que estão à sua volta. A consciência é a base de toda a existência. Então, é a consciência que escolhe. A partir de hoje, o meu conselho é: tenha uma vida mais consciente. Tudo que você precisa está em você. Todo o poder que você precisa de transformação está em você. E a paz, a serenidade, a confiança também está em você. O resultado é que a matéria consiste em possibilidades da própria consciência. Ou seja, as possibilidades estão todas aí. A sua melhor versão, existem várias possibilidades do seu verdadeiro eu. Qual é o seu eu que você está conectando e vivendo? Você tem a escolha de viver a sua melhor versão. Vamos elevar, aquela porcentagem da mente consciente, vamos elevar nosso nível de consciência, que assim você, nós conseguiremos fazer grandes milagres em nossas vidas e ajudar todos aqueles que estão à nossa volta. Essa figura que eu acho muito importante para cada vez que você olhar para uma pessoa à sua volta, para um aluno, para um colega de trabalho, é você entender que essa pessoa, ela tem os pais, tem os avós, bisavós, tataravô. Essas informações estão todas aqui presentes em nós.
Então, por isso que cada pessoa tem uma percepção diferente. Enquanto a pessoa não tiver uma consciência, ela não consegue mudar o que ela tem, entendeu? E vamos respeitar o processo de cada um. A maior ajuda que nós podemos dar é vivermos o nosso melhor para poder contribuir para aqueles que passaram, por aqueles que virão e toda a nossa volta. Então, todos os dias, essa frase assim, eu repito todos os dias, não me canso de repetir. Essa foto eu tirei para representar bem isso. Eu estou aberto e receptivo a viver o meu melhor. Qual o próximo passo? Então, tudo aquilo que você não tiver controle, se pergunte, eu estou aberto e receptivo a viver meu melhor. Qual o próximo passo? Todo dia esteja aberto. Viva no fluxo, assim como o riacho que vai, uma flor, ela nasce sem esforço. A vida da gente é para fluir. Nós estamos aqui para sermos abundantes em todas as áreas de nossas vidas. Não, nós não estamos aqui para viver com peso, com resistência. Tá bom? Eu espero ter contribuído. Fazer um exercício. Vamos fazer um exercício? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir que vocês fechem os olhos e você vai se conectar com alguma situação que está te afligindo nesse momento. Pense em alguma situação que você está se sentindo inseguro, ou que você tem medo, alguma situação da sua vida que você está sem saída, que você está com uma certa dificuldade. Esse exercício você pode fazer em pé, tá bom? É melhor em pé. Mas se você não puder fazer em pé, faça sentado. Você vai imaginar que você vai dando um passo para frente, tá? Reviva esse momento, deixa que essa sensação, esse sentimento vá para o seu corpo. E não segure. Todas as vezes que ela vai para o corpo, nós vamos tomando consciência. E deixe que ela amplifique ainda mais. O que teu corpo tiver vontade de fazer, deixa que ele o faça. De repente, ele vai formar uma escultura, você tem vontade de fazer algumas coisas, alguma posição com os braços, pernas, não importa. Deixe que ele intensifique ainda mais. O teu inconsciente, ele sabe onde ele deve buscar a causa disso tudo. O ressentir, onde ficou paralisado. Não segura, deixa que venha. Agora eu vou pedir para você dar um passo para frente. Esse passo para frente, você vai agora imaginar uma situação que você viveu, que você se sentiu muito feliz. Muito feliz. Se conecte com essa situação. Reviva esse momento. Viva esse momento, como você estava, quais eram os sentimentos, o que você sentia nesse momento. Deixa que essa emoção venha. Agora eu vou pedir que você dê mais um passo para frente. E agora eu quero que você se conecte com alguém que você tem como referência, com Deus, com o universo. E é como se você entregasse de bandeja essa situação e você gostaria de ter um acalento, uma resposta. Sinta essa conexão. E você diz internamente, eu estou aberto e receptivo a viver o meu melhor. Qual o próximo passo? Eu estou aberto e receptivo a viver o meu melhor. Qual o próximo passo? A segurança, o amor, a liberdade, a paz e a luz está sempre em você. E você os leva para onde quer que você vá. Sinta no seu corpo, sinta as moléculas do seu corpo reverberarem com essa energia, com essa frequência maravilhosa.
Prana, Apana, Sushmana, Hari, Hari 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 Hari. Agora, eu vou pedir que você dê mais 2 passos para trás, se você estiver em pé. E se você estiver sentado, você imagina novamente aquela situação que te afligia. Reviva o momento e veja o que acontece com o seu corpo. Não segura, veja o que o seu corpo, como isso apresenta para você, como que vem. Agora eu convido você a dar mais um passo para frente, ou se você estiver sentado, você imagine que está dando um passo para frente. E agora eu quero que você lembre novamente daquela situação que você viveu, que você se sentiu muito feliz, muito valorizado, valorizada, muito seguro. Uma situação muito feliz da sua vida. Revive esse momento novamente. Agora você vai dar um passo para frente, você vai se conectar novamente com a fonte criadora, com Deus, com a matriz divina. Se conecte. Se vier algum pensamento, apenas deixe passar, apenas observe, porque você não é a sua mente. Você escolhe estar no comando a partir de hoje. No comando das escolhas, daquilo que te serve e daquilo que não te serve mais. E agora, você vai dar 2 passos para trás, para quem está em pé, e quem está sentado vai imaginar de novo aquela situação traumática. Veja se mudou. Com certeza mudou alguma coisa. E para alguns até já transformou dentro de si. Então, todos nós temos uma fonte inesgotável. E todas as respostas estão em nós. Nós temos uma fonte inesgotável de amor, de alegria, de paz e serenidade. Inspira o ar profundamente, vai expirando. Vai voltando aqui agora, vai mexendo o corpo. Se aterre aqui com o presente, com aqui e com agora. Deu para perceber como a nossa percepção, ela muda internamente? O nosso olhar muda quando nós fazemos esse tipo de exercício? Como já dá para perceber uma mudança? Vocês perceberam? Espero que sim. Então, todas as vezes que você precisar de alguma resposta, é só você se conectar com algo muito precioso que está em você, direto com a matriz divina. Foi um grande prazer. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Silvia. Estamos muito felizes com a contribuição. Com certeza será de grande valia aí para os professores da rede. Nosso imenso abraço, né? Muito obrigada. Nós disponibilizamos aqui algumas indicações, né, da doutora Silvia Castello. Ela tem o canal no YouTube. Então, para quem acessa o material, basta clicar aqui em doutora Silvia Castello, será direcionada ao YouTube da doutora. Ela também tem um site, www.silviacastello.com. No Instagram está como @doutora Silvia Castello, Facebook Silvia Castello Magalhães, e ela também disponibiliza aqui o telefone para contato. E hoje, no quadro Para se Inspirar, do lado esquerdo, indicações da nova escola, professores na pandemia. Quais os cuidados para a saúde emocional? É um curso, tá? Ele dá certificação de conclusão, a duração dele é de 3 horas e é gratuito, tá certo? Vale a pena aí, se vocês tiverem interesse e oportunidade, estar acessando pelo menos para conhecer. E do lado direito, nós temos aí uma reportagem sobre a importância das habilidades socioemocionais para o desenvolvimento pleno. Então, no post ele coloca algumas situações, exemplificando também ações de professores. E para todos que acessam o nosso material no portal, quando chegar nesse slide, basta clicar aí nas imagens com o dedinho do Mickey apontando para que você acesse esse vídeo na íntegra. Temos também no De Olho na Dica o nosso canal, né, LED no YouTube.
Aí em destaque as playlists, aprendizagens inovadoras, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, onde estão todos esses materiais ministrados por nós desde junho, né, deste ano. Vale a pena conferir. Nós temos também o portal LED, gg.gg/portal LED, onde vocês poderão encontrar os slides, né, do nosso encontro na aba Aprendizagens Inovadoras. Nós temos a divisão Educação Infantil e Ensino Fundamental. Clicando aqui, você será direcionado e lá você encontrará materiais com a data do encontro e com a temática abordada. E chegamos então ao nosso momento do feedback, em que você pode estar acessando através do link gg.gg/liveled ou na versão QR Code, que basta você apontar a câmera do seu celular, que já será direcionado ao formulário para que possa preenchê-lo e deixar aí as suas percepções, as suas opiniões e sugestões para nós podermos cada vez mais melhorarmos o nosso trabalho para vocês. Agradecemos imensamente a participação de vocês hoje. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo encontro. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.